Bom, pessoal, retornando à nossa aula, agora a parte 2 do Estatuto da Cidade, que diz respeito aos instrumentos de implementação da política urbana. Rememorando mais uma vez, para quem vai assistir essa aula em um outro momento, nós falamos numa primeira análise do texto constitucional. O texto constitucional das normas de direito urbanístico, não é? Função social da cidade, a questão da propriedade urbana atender às finalidades sociais, ou seja, a propriedade privada ela deve ter uma função social e no aspecto urbano isso se reflete. Falamos das competências constitucionais em matéria de direito urbanístico, em matéria de direito ambiental, se correlacionou às disciplinas em um determinado momento. Falamos sobre a competência legislativa, a competência comum. Explicamos em seguida todo o rol de leis que dizem respeito ao direito urbanístico, colocando como epicentro desse sistema de direito urbanístico o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade, então, foi abordado, iniciou-se esse trato do Estatuto da Cidade aqui na aula passada, e agora nós estamos continuando com os aspectos principais, dado que a lei é muito grande, nós não temos tempo de ler a lei por inteiro, e eu deixo isso a cargo de vocês, tá bom? Que façam essa leitura por inteiro, mas eu aqui dou relevância aos artigos que mais caem em prova. E eu combinei com vocês que nessa aula nós iríamos terminar a questão dos instrumentos de implementação dessa política urbana e, no caso, falaríamos sobre o parcelamento, edificação e utilização compulsórios, o IPTU progressivo no tempo e a desapropriação com pagamentos em títulos, né, pessoal? Então, esses três instrumentos são tidos como os principais e existe uma ordem que o poder público municipal deve implementá-los, que vai ser nos artigos subsequentes, nós vamos tratar disso também. Então, vamos voltar à aula, já explicamos o que são esses instrumentos, explicamos o rol dos instrumentos no artigo 4, também conseguimos fazer a explicação sobre as competências da União, agora falta a explicação em si desses três instrumentos que eu elenquei como os mais importantes, digamos assim, em termos de concurso. Tá bom? O concurso da OAB e o concurso público de uma maneira geral para cargo de provimento efetivo. Então, pessoal, sem mais enrolação, vamos lá para a leitura do artigo. Aqui o artigo 5º. Artigo 5º. Lei municipal específica para a área incluída no plano diretor, poderá determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios do solo urbano não edificado. Vamos marcar aqui do solo urbano, pessoal? Do solo urbano, tá? Então, lembrando que isso não se aplica a propriedades rurais, ok? Estatuto da cidade, não é estatuto do campo. Subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as condições e os prazos para a implementação da referida obrigação. Então, lei municipal deve fazer isso. Gravem isso, porque essas minúcias que caem em prova, tá? Lei municipal específica para a área incluída no plano diretor, ou seja, a área que estiver fora do plano diretor, não vai ter essa possibilidade de você usar esse instrumento, ok? Tem que ser a área incluída no plano diretor. Se não tem plano diretor, então não tem instrumento de política urbana no Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade, ele em grande parte, ele só funciona a partir do plano diretor, que é obrigatório. Se você editar plano diretor, você, como prefeito, conjuntamente com a Assembleia Legislativa, claro, porque ela vai ter que deliberar sobre isso, o que vai acontecer é que você vai sofrer uma sanção por improbidade administrativa, certo? Onde isso está previsto? Nessa própria lei, lá no final, ok? Então, pessoal, o parcelamento, edificação e utilização. Parcelar o solo, ele vai explicar aqui o que é cada coisa, né? Mas você já tem que, já aviso para vocês desde logo, parcelamento significa que é uma forma de eu desmembrar uma matrícula de um imóvel, certo? Então eu parcelo um determinado imóvel. Lembrando que imóvel pode ser o terreno, né? Na ideia é o terreno em que se situa um prédio. Esse prédio pode ser uma casa ou edifício. Né? Vamos fazer essa distinção aí para que não haja um embananamento. Né? Certo. Edificação, primeiro eu posso parcelar, ou edificar obrigatoriamente, ou eu determinar a utilização daquele imóvel de maneira compulsória. Certo? Então são três instrumentos aqui dentro de um único instrumento. São três possibilidades dentro de um único instrumento.
Então, considera-se subutilizado o imóvel. Né? Subutilização do imóvel significa que existe um standard de utilização. Esse standard é um standard baseado no bom senso, mas é uma decisão política. Né? E aí ele vai explicar o que significa subutilização. Cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo definido no plano diretor ou em legislação dele decorrente. Então, o plano diretor vai dizer um coeficiente mínimo que você utiliza aquela propriedade. Porque eu vou dar um exemplo. Você coloca lá um terreno de 10 mil metros quadrados e coloca uma casa e você não faz nada naquelas imediações do terreno, você cerca de muro e fica lá dentro, não dá para você chamar isso muito bem de chácara, né, pessoal? Pode ser até que você consiga, mas isso vai ser estabelecido conforme o plano diretor. Claro, tem municípios que são todos assim, são feitos baseados nessa maneira, né? São municípios criados com essa finalidade. Agora, a regra é que municípios em que haja dificuldades estruturais de distribuição da propriedade urbana, aglomerações urbanas grandes, você manter um município, um terreno desse tamanho subutilizado, com uma utilização que seria uma lógica de fazenda, talvez naquele município não atenda à finalidade social que esteja estipulada no plano diretor. E, portanto, você vai estar passível a uma utilização adequada, conforme ao standard colocado no plano diretor, que é pensado segundo a realidade daquele município. Tá? Cada município tem um plano diretor e estabelece aquilo que significa utilização ideal ou adequada. Então, essa análise da subutilização de um imóvel é extremamente subjetiva. 2. O proprietário será notificado pelo Poder Executivo Municipal para o cumprimento da obrigação. Devendo a notificação ser averbada no cartório de registro de imóveis. Vou grifar isso aqui, tá? Vou grifar porque não pode dar vacilo. Você não pode, enquanto Poder Público Municipal, eu sei que é difícil, né, alguns gestores municipais entenderem isso. Eu tenho uma dificuldade com esses agentes de trânsito. Desculpe, pessoal, se tem algum aluno, tá? Mas eu tenho uma dificuldade porque eu acho uma interpretação tão abusiva do Código de Trânsito, tão contra o contribuinte, que eu realmente, não é bem um agente de trânsito em si, mas eu acho que a maneira como instruem os agentes de trânsito municipais, isso não é só de Manaus não, tá? Várias cidades que eu já vi, não é uma maneira, na minha visão, republicana, não é uma maneira que atende às finalidades sociais, assim existe um efeito confiscatório, né? Uma vontade de arrecadação e de punição em detrimento da educação das pessoas do trânsito. Então, pessoal, o que eu quero dizer, e o brasileiro é um sofredor, né, pessoal? São 1000 dificuldades que você passa durante o dia e ainda tem que aguentar os abusos de certas autoridades que às vezes te multam. A autoridade na hora do trânsito deixa de ser não é bem uma autoridade, é um agente público, né? A autoridade seria o diretor do Detran, né? Mas ali a pessoa lhe aplica uma penalidade administrativa ligada ao CTB e você não consegue nem se defender. Eu acho o sistema extremamente... Tem que haver uma ação civil pública do Ministério Público contra essa maneira que o Estado brasileiro, como um todo, viu os municípios, faz atividade censora do trânsito. Bom, pessoal, parágrafo 2º aqui, o que eu quero dizer, que eu falei para vocês que o nível de utilização do imóvel, o nível adequado, é estabelecido com base no plano diretor, que varia de município para município, porque cada município tem uma realidade e tem uma extensão, né? Eu vejo os municípios aí do Amazonas que têm umas maiores extensões territoriais do mundo. Então você não pode comparar com o município de Osasco, por exemplo, né? Bem, o parágrafo 1º definiu o que é subutilização, e o parágrafo 2º fala: o proprietário será notificado pelo Poder Executivo Municipal. E aí essa notificação tem que ser averbada no registro de imóveis. Se não for averbada, a notificação não teve validade, certo? A notificação far-se-á por funcionário do órgão competente do Poder Público Municipal ou ao proprietário do imóvel, ou no caso de ser pessoa jurídica, quem tenha poderes, tá normal, isso aqui é igual ao CPC. Por edital, quando frustrada por 3 vezes a tentativa de notificação. Isso acontece bastante, tá, pessoal? Dependendo do município, você não consegue localizar o proprietário, ok? E, enfim, é uma bagunça que gera outra bagunça. Os prazos a que se refere o caput não poderão ser inferiores a 1 ano a partir da notificação para que seja protocolado o projeto no órgão municipal competente. Projeto do que, pessoal? Projeto de edificação.
projeto de utilização, ok? 2 anos a partir da aprovação do projeto para iniciar as obras do empreendimento. Então você tem 1 ano para protocolar o projeto para o poder público autorizar, municipal. Pessoal, espero que o município tenha uma estrutura administrativa bacana, porque aqui é o caos. Ó, aqui na frente aqui da casa dos meus pais tem uma parada de ônibus. Essa parada de ônibus aqui, a empresa da frente já protocolou, já tem uns 4, 5, 6 meses para poder arrumar formalmente a parada de ônibus com o dinheiro dela. Ou seja, não deveria fazer isso, né? Assim, nem teria necessidade, mas está fazendo por ter uma finalidade social, a empresa. E aí, no caso, não consegue autorização. Não consegue, porque não tramita. Esse negócio é uma enrolação. Então, o que acontece? Você tem 1 ano para protocolar o projeto. Ai, meu Deus do céu, imagina esse pessoal apreciando isso. Se você não for lá encher o saco, não anda. 2 anos a partir da aprovação do projeto para iniciar as obras do empreendimento. Então você tem 1 ano para protocolar o projeto e 2 anos a partir da aprovação do projeto, que sei lá como é que vai ser, né? Depende da administração municipal, para iniciar as obras do empreendimento. Em empreendimentos de grande porte, em caráter excepcional, a lei municipal específica que se refere ao CAPT poderá prever a conclusão em etapas, assegurando-se que o projeto aprovado compreende o empreendimento como um todo. Você aprova um projeto, isso aqui é simples, aprova um projeto que diz respeito ao todo, e aí o projeto é de grande porte, né, o empreendimento que você vai fazer, então você protocola um projeto, o projeto é aprovado, e aí o que acontece? Você pode prever essa conclusão em etapas, de maneira que a fiscalização também se dê em etapas, né? E aí você não seja surpreendido com multas malucas que caiam de paraquedas sobre você. Multa por quê? Por atraso na edificação, né? Ok, pessoal. Artigo 6º, agora nós vamos para o segundo ponto, né? Ou, perdão, o artigo 7º. O artigo 6º ainda trata da edificação, o parcelamento, a utilização compulsórios. A transmissão do imóvel por ato inter vivos ou causa-morte é quando você morre, né, pessoal? Você morreu, vai ter que transmitir para alguém pelo princípio da saisinha, né? Posterior à data da edificação, transfere as obrigações de parcelamento, edificação e utilização previsto no artigo 5º. Ou seja, não é porque você transferiu a propriedade que você se livrou do ônus. Quem recebeu a batata quente vai ter que se virar. Isso é a tal obrigação, tá? In re ipsa. Ok? Obrigação em re ipsa é uma obrigação, no caso, que acompanha o bem. Não, pessoal, não. Obrigação propter, perdão. Já que eu falei em re ipsa, eu vou explicar. Propter rem, tá? Obrigação propter rem é uma expressão latina. Engraçado, né? No português a gente não soletra o M, né? Só o M, Maria. Aí você consegue. Agora, se você colocar o M no final, você soletra com N, né? E isso causa várias dificuldades em várias línguas, sabia? Porque você tem que falar o o M, né? Então é propter rem. Em latim, o M era soletrado, não era propter rem. Entenderam? É uma frescura aí, mas quem vai aprender outras línguas tem que saber essas coisas. Porque às vezes você nem se dá conta que faz isso, né? Então, a obrigação propter rem significa que é aquela que acompanha o bem. Suponha que você causou um ilícito ambiental no seu próprio terreno. Aí você é autuado. Aí fala, puta que pariu, fui autuado. Vou pagar aqui pelo IBAMA. Eu queimei aqui uma área da minha propriedade que era reserva legal. Vou ter que pagar aqui um valor a título de multa, né? Por infração ambiental, fora a parte criminal. Deus o livre. E, bom, aí você fala, sabe de uma coisa? Eu vou vender esse negócio aqui, não vou pagar nada. Olha, você continua sendo corresponsável, mas no caso a obrigação, a penal não vai transferir nunca, né? Porque é pessoal a responsabilização penal. Agora a multa administrativa vai acompanhar o bem. Quem adquirir e não souber que a propriedade tomou uma multa, dançou, vai ter que pagar. Ou perder a propriedade. Então, o que o pessoal está falando é que os ilícitos urbanísticos, né, vinculados a determinado terreno, a determinado edifício, a determinado imóvel, né, eles serão transferidos tanto por ato inter vivos, né, ou seja, por negócio jurídico, quanto por causa mortes. Né, você não se livra sem interrupção de quaisquer prazos. Artigo 7º, então, nós encerramos a leitura e a inteligência aqui desse instituto, desse instrumento inicial
que é a edificação, parcelamento ou a utilização compulsória da propriedade, nós terminamos a leitura do artigo 5º e 6º, certo? Passamos então do artigo 7º, que se trata do segundo instrumento, o IPTU progressivo no tempo. IPTU é o Imposto de Propriedade Territorial Urbana, ok? O ITR é Imposto Territorial Rural. O ITR é de competência da União. Lá embaixo, olha que lindo, o latifundiário paga pouquinho ITR. Por quê? Porque a alíquota é lá embaixo. E vai para a União. A União é que arrecada. A União que é a entidade federativa responsável pela arrecadação de ITR. Não importa em qual município esteja. Mas os municípios situados em área urbana, eles são passíveis de serem tributados. Eles são tributados pelo IPTU, você deve pagar o seu. E no caso, a alíquota é determinada por lei municipal, né? E aí, havendo plano diretor, e deve haver, porque isso depende de probidade administrativa, qualquer município tem plano diretor que tenham mais de 20 mil habitantes, né? Conforme a Constituição estabelece e o qual o Estatuto aqui da cidade reitera. Então, o IPTU progressivo no tempo significa que, se você não adotar aquelas medidas previstas na edificação, parcelamento ou utilização compulsórios, a segunda etapa vai ser eu aplicar o IPTU progressivo. Então aqui o sétimo a gente consegue ver que o IPTU progressivo no tempo ele só incide após a ineficácia dissuasória, né, daquele comportamento de, digamos assim, de não aproveitamento pleno da função social da propriedade. O segundo instrumento que incidiria para balizar a implementação da política urbana seria o IPTU progressivo. E aí o IPTU progressivo, ele coloca aqui, não sendo cumprido os prazos e a forma prevista no artigo 5º, e não sendo obedecido também o parágrafo 5º do artigo 5º também, né? O município pode aplicar o IPTU progressivo. Então perceba, a questão de concurso ela vai cair dessa maneira. Vai falar que primeiro começa com o IPTU e depois vai para a edificação compulsória. A edificação compulsória é o último, o IPTU progressivo é o primeiro, ou vice-versa. Enfim, são 3 etapas. Edificação compulsória, parcelamento, né, ou aproveitamento. Aí em seguida vai para o IPTU progressivo e por último nós temos aqui a desapropriação, que é o mais grave. Não há uma inversão dessa ordem, ok? Guardem essa ordem, são essas 3. Começa com o artigo 5º, vai para o artigo 7º, depois termina no 8º com a desapropriação, caso o artigo 7º não seja também suficiente para permitir que o administrado, né, autuado, obedeça às diretrizes estabelecidas na política urbana de aproveitamento da sua propriedade, do imóvel de sua propriedade. Então, o artigo 7º aqui diz o seguinte: não, em caso de cumprimento do artigo 5º, o município poderá aplicar imposto sobre a propriedade territorial rural urbana progressivo no tempo, ou seja, progressivo significa que as alíquotas do imposto são progressivas, certo? Mediante a majoração da alíquota pelo prazo de 5 anos consecutivos. Porque lembra, pessoal, no tributo nós temos o quê? Temos a base de cálculo e a alíquota, não é? Base de cálculo seria o valor do imóvel em si, a alíquota, a porcentagem que vai incidir sobre a base de cálculo para chegar no valor do tributo devido. Isso aí só basta você ver aí digamos assim, as suas taxas que você paga no Detran lá, você vai ver que, não taxa, perdão, o IPVA, né? O IPVA é o imposto e você vai ver lá como funciona, que é baseado na tabela lá que o seu veículo estaria, né? Incide uma alíquota sobre o valor, que é a base de cálculo, que é o valor do veículo. E aí diz aqui, pelo prazo de 5 anos consecutivos. Então, o prazo final para obediência é 5 anos. Ok? Então, você tem 5 anos majorando a alíquota. O cara não obedecendo e você majorando. Se não funcionar, a gente termina a desapropriação. E aqui continua. O valor da alíquota a ser aplicada a cada ano será fixado na lei específica que se refere ao caput do artigo 5º, é a lei do plano diretor. E não excederá 2 vezes, o valor referente ao ano anterior. Okay? Então existe uma proporcionalidade na ascensão
do valor da alíquota. Não excederá 2 vezes o valor referente ao ano anterior, 5%, 10%, tá? 15%. Respeitado o valor de 15% como alíquota máxima. Entenderam? Então existe uma progressão que deve ser estabelecida na lei, uma progressão que detém esses limites. Não pode dobrar de repente, não pode mais do que dobrar de repente, não excederá 2 vezes o valor referente, né? E aí também não pode exceder o valor de 15% de alíquota máxima, certo? Sobre a base de cálculo. Entenderam? Isso é direito tributário. Gravar isso aí. A alíquota de um ano não pode mais do que dobrar a do ano seguinte. Do ano seguinte não pode mais do que dobrar em relação ao ano anterior. Você tem 5 anos majorando a alíquota e o máximo que a alíquota pode chegar é 15%. Ok? Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não esteja atendida em 5 anos, o município manterá a cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a referida obrigação garantida a prerrogativa prevista no artigo 8º, que é o que a gente vai ver, que é a desapropriação. Já entenderam que a desapropriação, então, não é um ato vinculado, é um ato discricionário. Discricionário. Porque é isso que ele está falando. Assegurada garantida a prerrogativa do artigo 8, que é desapropriar o imóvel. Ok? Caso a obrigação de parcelar, edificar, utilizar não esteja atendida em 5 anos, vamos grifar isso aqui, tá? 5 anos. Você pode, então, após esses 5 anos aumentando a alíquota do IPTU, aí então você ingressa na desapropriação. É vedada a concessão de isenções ou de anistias relativas à tributação progressiva. Porque senão você financia. Imagine que tem um grande proprietário de terras na cidade, ele financia uma campanha de um político, né? Faz doações, e aí essas doações, eu não digo financiamento público de campanha, eu digo doações ilegais, né? Que é o que normalmente acontece aí. Agora nem tanto, mas mesmo assim, né? Eu duvido que seja possível controlar toda a origem desses recursos. Mas, de qualquer maneira, você não pode depois fazer uma lei municipal anistiando o pessoal ou isentando em relação a tributos referentes à aplicação da alíquota progressiva do IPTU, ok? Porque senão você gera um conluio entre esse pessoal que não cumpre a função social da propriedade urbana e o próprio município. Então, no fundo, o que ele quer colocar aqui, olha, município, você não pode prefeito e a Câmara Legislativa do município, vocês não podem entrar em conluio com esse proprietário de terras que não atende à função social da propriedade urbana, entendeu? Então é uma vedação, uma limitação de se anistiar ou isentar essas pessoas, correto? Vamos para o artigo 8º então, no qual a gente termina essa parte de instrumentos de política urbana, de instrumentos para a implementação da política urbana. A última etapa, pessoal, que é facultativa, então eu vou colocar aqui, tá? Quem quiser anotar aí no caderno, estiver fazendo suas anotações, poder discricionário, não é? Poder discricionário. Então, da desapropriação com pagamento em títulos. Essa desapropriação não é aquela desapropriação bonita que você sofre ali quando quer passar uma rua perto da tua casa, etc. Não é aquilo. Essa desapropriação é uma desapropriação sanção, ok? Não é uma desapropriação que busca atender o justo valor de mercado do imóvel. Quer ver como não? Vou mostrar para você aqui. O valor real da indenização refletirá a base de cálculo do IPTU. Ferrou. Vai ver o valor do teu imóvel, dos teus pais, quanto é que está lá para fins de IPTU. É lá embaixo, pô. É lá embaixo. Você está ferrado. Vai perder aí, no mínimo você vai perder 50% do valor do seu imóvel. Descontado o montante incorporado em função de obras realizadas pelo poder público na área onde o mesmo se localiza. Ou seja, se tiver uma contribuição de melhoria naquela área, você já vai se ferrar, que vai ser incluída também. Não computará expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios. Sacanagem também. Sacanagem também. Que isso tudo incluiria, né, como valorização do imóvel. Vou dar um exemplo. Ali próximo da Avenida das Torres. Olha, vai abrir aqui um trecho, vai conectar junto com a Avenida das Torres determinado imóvel. Ótimo, vai valorizar. Então existe uma expectativa de ganho. Mas aqui, para fins de chegar ao valor real da indenização, isso não vai
ter efeito nenhum. Então, desapropriação seria a terceira medida. Primeiro, então, eu notifico, olha, fulano, parcela esse imóvel, esse terreno, no caso, né? Edifica ou utiliza ele melhor. Certo? Certo. Não obedeceu, não cumpriu os prazos após a notificação registrada no cartório de registro de imóveis, não cumpriu. IPTU progressivo no tempo incide. Incide quanto? Por 5 anos. Qual a alíquota? A alíquota ela pode no máximo dobrar de ano em ano e ela não pode aumentar se tornar mais de 15%, ok? Isso é o IPTU, que vai ser arrecadado pelo próprio município. Então você vai cobrar por 5 anos esse imposto e mesmo assim, não havendo alteração comportamental dessa pessoa que detém uma propriedade que não atende à função social estabelecida na política urbana, segundo os termos do plano diretor, aí então você passou como última medida para a desapropriação, que é um poder discricionário. Decorridos 5 anos da cobrança do IPTU, você pode então cobrar, só pode usar desapropriação após 5 anos do IPTU, mas você pode ir cobrando IPTU o resto da vida, ok? Caso você não queira desapropriar. Você só não pode majorar mais 5 anos. Olha aqui, caso a obrigação de parcelar, edificar, utilizar não esteja atendida em 5 anos, o município manterá a cobrança pela alíquota máxima. O município manterá a cobrança, vou colocar em verde porque é dinheiro, até que se cumpra a referida obrigação. Vou colocar aqui em amarelo. Garantida a prerrogativa, ou seja, a partir de 5 anos você pode cair matando a propriedade, tomar do cara com um pagamento com base na base de cálculo do IPTU, que o cara está ferrado, né? Que nunca é o valor real do imóvel. Deveria ser, mas não é, porque a gente faz as edificações e não ajusta com o município, né, para saber quanto é que está valendo o imóvel de fato. Enfim, os títulos de que trata este artigo, isso é coisa do Brasil, né? E de outros países também. Os títulos de que trata este artigo não terão poder liberatório para pagamento de tributos. Ok. Significa o seguinte, eu não vou poder fazer compensação tributária com esses títulos que eu ganhei, porque você perceba que você vai ser desapropriado do seu imóvel e você não vai receber dinheiro na sua conta, você vai receber títulos da dívida pública, que, por exemplo, título do Tesouro Direto. Só que não é um título igual das outras pessoas, que não é um título que você pode vender no mercado imobiliário. Você pode até passar para alguém, é verdade. Mas não é o mesmo título do Tesouro Nacional. São condições diferenciadas, né? E aí a gente vai ver aqui, ó, depois de 5 anos da cobrança do IPTU progressivo, vou grifar aqui também, que é importante a gente grifar, tá? Caso não tenha ocorrido o parcelamento de edificação e utilização, o município poderá, falei que era discricionário, já saquei no outro, proceder a desapropriar, né? O bom entendedor já saca. Proceder a desapropriar, se você não sacou, pessoal, alerta, hein? Tem que estudar direito administrativo. Proceder à desapropriação do imóvel com pagamento de títulos da dívida pública. Títulos da dívida pública, Tesouro Nacional, por exemplo. Os títulos da dívida terão prévia aprovação pelo Senado e serão, claro, né, porque o Senado aprova, porque o Senado conversa com o TCU para ver se você vai conseguir pagar esses títulos também, para não ficar um papel morto. E serão resgatados no prazo de até 10 anos. Ou seja, não sei. Professor, quando é que ele vai poder acessar o dinheiro mesmo do Tesouro Nacional? Rapaz, ele tem até 10 anos, só que não é ele que escolhe. Vai ser segundo a decisão do Senado. Não a decisão do Senado criada por caso dele específico, mas criada para essa situação, que na hora que o Estatuto da Cidade foi editado, e nada veio previsão orçamentária para isso, né? E aí, então, a previsão orçamentária surge em seguida. Em prestações anuais iguais sucessivas, assegurado o valor real da indenização e os juros legais de 6%. 6% é o quê? Isso é poupança, hein? Isso aqui é menos que a inflação atual. Na verdade, a inflação parece que beirou a 10%, acho que deu 15%, né, nesse período de 6 meses do coronavírus, absurda. Não sei se foi mascarado ou não pelo governo, mas o fato é que o IPCA aí e as pessoas, determinados índices, né, da cesta básica, que pautam aí esse grau de inflação. De qualquer maneira, inflação é quando o dinheiro se desvaloriza, tá? Todo mundo sabe aí, pelo amor de Deus, pessoal. Quem não souber, leia, tá? Porque você tem que saber disso. É um princípio da economia aí que afetou. É que vocês são mais novos, eu peguei a era Collor, né? Eu era novo, mas já fui traumatizado por ela. Quem de repente nasceu bem depois e não estudou isso muito bem, estuda o que é inflação, tá? Porque isso vai afetar diretamente o seu bolso dos seus familiares. E você tem 10 anos para resgatar esses títulos, né? Que não é você que decide, em prestações anuais, iguais, todo ano você vai ganhar um pouquinho, tá? Você pode resgatar aqui, por exemplo, 200 mil, aí no primeiro ano 20 mil, aí pô, seu dinheiro fica retido em até 10 anos. Então você não acessa o seu dinheiro.
É como se houvesse uma certa apropriação temporária daquele seu dinheiro que é liberado a conta-gotas. Assegurado o valor real da indenização, juros legais de 6%, isso é ridículo, né? Então o valor real da indenização já vai para o beleléu com esses juros aqui. Os títulos de que trata este artigo não terão poder liberatório, não, ou seja, não tem compensação tributária. Aliás, compensação tributária né, é uma exceção, né? Você compensar uma dívida do Estado para uma dívida que você tem com o Estado, não é? Então você é devedor do Estado, o Estado é devedor seu. Você fala, não, compensa isso aí, vamos esquecer todo mundo. Não pode. Não pode por quê? Porque isso prejudica o fisco não quer, o fisco quer se proteger. O fisco é o quê? A face do Estado que diz respeito à coleta de tributos. O município procederá ao adequado aproveitamento do imóvel no prazo de 5 anos, prazo máximo de 5 anos. Ou seja, o município desapropriou, pegou para ele, ele tem que fazer alguma coisa, né? Ele não vai copiar a postura de quem ele tomou o terreno. O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado diretamente pelo poder público ou por meio de alienação, concessão a terceiros, observando nesses casos o devido procedimento licitatório. Se você vai alienar não é só vender, tá? Alienar pode fazer um tipo de contrato, uma gambiarra contratual, não significa que seja um contrato ruim. Gambiarra que eu digo, uma artimanha contratual, existem maneiras de estar dentro do poder negocial do Estado, né? Então, como vai ser um bem dominical, talvez, né, esteja ali à disposição, mas não esteja afetado a uma utilidade pública, o que vai acontecer? Isso aí é do que? Direito civil e direito administrativo, tá? Esse negócio de bem dominical, bem de uso comum do povo, né, e bem de uso especial, aquela classificação que está no Código Civil, mas é de cunho de direito administrativo. E aí você pode alienar aquilo que é dominical. No caso, você desapropriou, aquele bem está dominical, porque até então não está afetado ao poder público. Então, ele poderá ser efetivado diretamente pelo poder público, o aproveitamento, ou seja, ele vai ser afetado ao uso especial, né? Gente, Código Civil isso, tá? Tem que ler lá. O que é isso? Bem de uso comum do povo, bem de uso especial e bem dominical. Isso aqui a gente tem que saber de cabeça. Mas é normal, a gente tem que ver de novo até decorar. E passar a pensar de acordo com aquilo. E aí, no caso, você tem esse prazo de 5 anos para você incorpora, né, para você aproveitar. E aí, no caso, você aproveita diretamente o poder público, ou senão ele aliena ou concede a terceiros, observando o procedimento licitatório. Claro, né, pessoal? Lei 8666, norma geral de licitação. Ficam mantidas para o adquirente do imóvel, nos termos do parágrafo 5º, as mesmas obrigações de parcelamento, edificação e utilização. Quem adquirir vai ter que, naturalmente, seguir o plano diretor também. Não vai estar isento, né, pessoal? Senão vira safadeza. Você toma de um para fazer uma coisa que ele estava fazendo que você disse que estava errado. Não, quem adquirir esse terreno, tanto o particular alienado, né, por exemplo, um leilão, quanto alguém que recebeu uma OCIP, por exemplo, que recebe para construir, por exemplo, uma UBS lá naquele local, aí também vai ter que aproveitar nesse prazo estabelecido no plano diretor, segundo aqueles índices de utilização. O artigo 9, pessoal, seria um outro instrumento para a implementação da política urbana estabelecida no Estatuto da Cidade, a usucapião especial de imóvel urbano. Mas eu acho que esse é um tema para a próxima aula, tá? Eu gostaria de ler esse aqui com vocês também, que vai até aqui, ó, artigo 14. Depois a gente vai passar lá para o final, para vermos umas normas gerais aqui que se aplicam aos diversos instrumentos de política urbana. Não se esqueça, não vamos ler todos os instrumentos de política urbana, importante lermos só o usucapião especial de imóvel urbano, porque cai sempre em prova, E é isso, pessoal, vocês entenderam? Vamos fazer um resuminho? Temos então a política urbana, que é estabelecida no Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade é necessário para municípios com mais de 20 mil habitantes. Onde é que está isso? Está no próprio Estatuto da Cidade e também está na Constituição Federal. O Estatuto, nós colocamos, estabelece competências que são privativas da União, certo? Em parte privativas, em parte concorrentes, que são suplementos que se pode atrelar aquilo que é estabelecido na distribuição de competência legislativa e administrativa da Constituição. Em seguida a lei do Estatuto da Cidade estabelece os instrumentos para implementar essa política urbana que está nessa própria lei, né, com base no plano diretor. O plano diretor, então, estabelece diversas nuances que devem ser obedecidos. Cada cidade tem seu plano diretor, cada cidade faz um plano diretor de acordo com a sua realidade própria, uma competência vinculada ao interesse local do município, isso está tudo na Constituição, a lógica é constitucional, mas aqui está sendo aplicado.
E aí nós temos em seguida esses instrumentos, os três principais. Aqui o artigo 4º faz o rol dos instrumentozinhos, tem vários, tem muitos, a gente não vai ler tudo, você tem que ler, né? E o artigo 5º aqui, então, enumera, o artigo 5º, 7º e 8º enumera os três principais. Os três principais existe uma ordem. Primeiro eu notifico para parcelar, edificar ou utilizar compulsoriamente. O cara não atendendo, eu estabeleço o IPTU progressivo no tempo. 5 anos eu vou aumentando. A partir do 5º ano, quando termina o 5º ano, o que eu posso fazer? Eu já tenho o poder discricionário de desapropriar esse terreno e pagar o coitado. Coitado não, né? O danado. Pagar o danado com uma indenização em títulos da dívida pública resgatáveis em até 10 anos. Ou seja, eu posso fazer em conta-gotas, durar 10 anos esse pagamento e eu vou refletir o valor da base de cálculo do IPTU. Ele vai se ferrar, porque provavelmente o valor do IPTU dele não corresponde ao valor real do imóvel, das benfeitorias, das accessões, né, etc, etc, etc. Pessoal, é isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Espero que tenham aproveitado a aula, espero que tenham se interessado mais pelo direito urbanístico. Próxima aula a gente vai encerrar, então, o Estatuto da Cidade e vamos partir aí para a lei que trata do direito de laje, tá bom? E para também medida provisória que foi falada lá atrás. Alguns aspectozinhos. Um abraço a todos, bons estudos, até a próxima aula.